Olá, estamos aqui na primeira edição do podcast do CDL Jovem aqui de Balneário Camboriú, da CDL Jovem aqui de Balneário Camboriú, e a gente chamou para estar inspirando a gente no empreendedorismo, a continuar sendo dos empreendedores e aqueles que ainda não são empreendedores, o Fernando Baumann, para ser entrevistado. Muito obrigada, Fernando, por estar aqui com a gente, né? Estou honrada em estar fazendo essa entrevista. Já dei uma estudada aí com quem eu estou aqui na frente e estou até meio nervosa. Eu vou ler para vocês um pouquinho sobre a vida do Fernando para vocês conhecerem. Ele é formado em Ciências Econômicas e especialista em Gestão Empresarial. Fernando Baumann é sócio da empresa Reiki América, empresa com sede em Balneário Camboriú e que responde pela fabricação e representação do sistema de envidraçamento para todo o Brasil. É também sócio fundador e atual presidente da CredFoz, além de defensor de causas coletivas e associativismo e cooperativismo, como ferramentas para a construção de uma sociedade mais justa, além de ativista do uso da bicicleta como meio de transporte. Fernando, seja muito bem-vindo ao podcast de estreia da CDL Jovem de Balneário Camboriú. Bom dia, Fabiola. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra poder estar num evento tão importante quanto esse, principalmente quando ele é direcionado aos jovens, né? Então, para mim é uma alegria bastante grande. E o associativismo nos jovens é muito, o colaborativismo, o associativismo é muito forte, né? Uhum. Então, acho que essa escolha está muito dentro disso, a escolha de você. E aí, a gente vai começar com uma pergunta, assim, bem aberta para te contar um pouquinho, né? Quando você era jovem, você sempre soube que queria empreender? Foi algo natural da tua trajetória pessoal? Conta um pouquinho pra gente. Olha só que coisa interessante sobre isso, né? Você perguntou quando eu era jovem. Na verdade, eu me considero um jovem ainda, porque a minha idade mental, eu acho que a gente vai percebendo isso com o tempo, ela tem um descolamento da idade física, né? Então, e eu entendo que a pessoa é jovem enquanto ela quiser continuar aprendendo. Então, a gente vai encontrar jovens de 80, 90 anos. E talvez a gente encontre jovens velhos, né? Que acham que sabem tudo e não precisam aprender. Então, eu acho que o aprendizado é uma manutenção da juventude. Fabiola, uma pergunta um tanto difícil de a gente assim, de precisar com uma resposta. Eu estava pensando, por exemplo, nas faculdades que eu fiz. Eu tive a sorte de ter uma família muito estruturada e um pai muito, muito correto e muito coerente. E ele nunca obrigou a gente a fazer nada, ele deixava a gente muito por conta. Mas para você ter uma ideia, a minha formação em segundo grau é nível técnico em eletricidade. Depois eu fui para Joinville, trabalhei numa empresa lá como estagiário durante um ano, e aí eu fui fazer matemática. Nada a ver. Fiquei um ano fazendo matemática. E depois decidi fazer direito. Fiz 2 anos e meio de direito. Desisti. E depois me formei em ciências econômicas. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes é no caminho que a gente vai aprendendo o que tem que ser feito, né? Então eu entendo que tem algumas pessoas que são muito iluminadas, que desde cedo elas sabem o que querem, mas isso é a minoria da população, e a maioria vai aprendendo com o passar do tempo, né? Então, eu quando jovem, meu pai tinha uma empresa, eu até imaginava um dia trabalhar com ele, mas eu não me imaginava empresário. À medida que eu fui fazendo outras experiências e com a leveza do meu pai de não me cobrar que eu tivesse alguma formação específica, isso deu a oportunidade para eu sentir aquilo que eu tenho mais expertise, aquilo que me dá frio na barriga, né? E eu fui aprendendo ao longo do tempo, fui experimentando e gostando. E uma coisa que ele sempre me dizia é o seguinte, cara, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Tenha receio de persistir no erro. Isso sim talvez seja um grande problema. Mas errar faz parte do aprendizado, cara. Cair faz parte. Então, foi nesse meio que eu acabei sendo criado, né, no meio já empresarial, por conta da empresa que meu pai tinha. E, enfim, assim a coisa foi acontecendo. E você tinha total liberdade para ir experienciando e aí fazer as suas escolhas. Tinha total liberdade. Que bacana. Isso é raro para aquela época, né? Sim, eu acredito. Sim. E isso é muito falado hoje em dia entre os jovens. Só que tem uma coisa interessante, ao mesmo tempo que eu tinha liberdade, ele me cobrava. Ele não me deixava solto. E aí o que você vai fazer, para onde é que você vai? Eu acho que isso é importante também, né? Porque muitas vezes a gente confunde liberdade com fazer o que quer. Não. E como a gente vive numa sociedade, essa sociedade começa dentro da nossa família, tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Tem que ter horário, tem que ter compromisso. Exato. É uma liberdade com responsabilidade, né? É a responsabilidade das escolhas. Você pode fazer as escolhas que quiser, porém, tem a responsabilidade sobre as escolhas que faz. Perfeito, exatamente isso. Eu vivo muito isso também na minha família, então me identifiquei. Legal.
E aí, conta um pouquinho pra gente desse perfil empreendedor e inovador de Balneário. Como é que é ser um empreendedor em Balneário Camboriú, que é uma cidade que, historicamente, traz gente até do mundo inteiro. Sim. Né? Atrai. E que ela, nos últimos anos, né? Porque você começou a carreira empreendedora aqui em Balneário Camboriú mais ou menos em que ano, pra gente contextualizar? Então, para quem não te conhece aqui. Então, até na sequência do que eu estava comentando, então em 1986, meu pai me fez um convite. Nós tínhamos uma empresa aqui em Balneário Camboriú chamada Balmetal, que ela teve uma vida de 42 anos. Ela começou com esquadrias de ferro, depois esquadria de alumínio e vidro. Em 1986, o pai me convidou e disse: olha, eu quero abrir um novo segmento dentro do negócio, não quer vir tocar comigo isso aqui? E eu disse: vamos lá, né? E aí, então, a gente começou... Você tinha mais ou menos que idade nessa época, Fernando? Eu estava com 19 anos. 19 anos? Isso, 19 anos. E Balneário Camboriú ainda era uma cidade uma cidade dinâmica, pujante, mas ainda muito incipiente, nada a ver com o que se tem hoje aqui, né? Inclusive, vou te dizer também que eu, nos meus melhores sonhos, jamais imaginei que Balneário Camboriú fosse do poder que fosse hoje, né? Então, nós começamos, eu vim para cá, então começamos a trabalhar junto, eu, meu pai e meu irmão. E Balneário Camboriú sempre foi uma terra muito fértil para as oportunidades, né? Seja pelo desenvolvimento da construção civil. Eu penso que também Balneário Camboriú tem uma mentalidade empreendedora que ela é diferenciada de outras regiões, né? Muitas pessoas que vieram para cá vieram com a intenção, lá naquela época, de empreender, de ter um negócio, de se dar bem na vida, né? Enfim. E Balneário sempre foi realmente um ambiente muito favorável para isso, né? Mas eu acredito que naquela época realmente nem sonhava-se, quando a gente olha fotos, né? Do que era Balneário Camboriú em 1980 para o que é hoje, é muita velocidade, eu vejo nisso. Exponencial, né? Absurda. É um crescimento absurdo. Em relação a outras regiões, quando a gente compara, né? Completamente. Muito diferente. Muito diferente. Então a mentalidade dessas pessoas que vinham empreender certamente eram outras também. Eram outras pessoas que realmente vieram com uma visão diferente, né? Eu acho que houve não uma estrela, mas sim uma junção de estrelas que virou uma constelação que pavimentou o caminho para isso que é hoje aqui. Inclusive eu estava conversando ontem com uma pessoa a respeito de algumas cidades aqui na região, né? Que estão crescendo muito rápido e não estão se preparando estruturalmente para o crescimento. E aí eu lembrei, início da década de 70, prefeito chamado Meirinho, não vou lembrar o nome completo dele agora, perdão, não vou conseguir lembrar o nome completo. Tranquilo. Mas que ele teve a coragem de abrir o início daquilo que seria a Terceira Avenida, a Quarta Avenida e outras tantas avenidas estruturantes de Balneário Camboriú. Inclusive lembro da Avenida Atlântica, que as casas elas eram muito em cima da praia, né? E ele tentou por diversas vezes alargar essa avenida e não conseguiu. Ele pegou uma vez os tratores de madrugada e derrubou todos os muros. Então a Avenida Atlântica hoje é o que é, apesar de pequena, mas ela é larga porque ele teve a coragem. Então tiveram pessoas que tiveram coragem de preparar estruturalmente a cidade. Eles tiveram coragem e visão, eu acho. E visão de futuro. É mais do que coragem, é visão, é conseguir enxergar o que ninguém enxerga. Este é o ponto, visão de futuro. Então essas pessoas, elas fizeram ao seu modo e ao seu momento, tiveram ações extremamente importantes que permitiram Balneário Camboriú ser o que é. Se a gente for comparar Balneário com outras cidades da região, aqui da região litorânea, que tem crescido muito rápido, nenhuma delas tem a condição estruturante que Balneário Camboriú tem. Óbvio, tem questões geográficas também, mas tiveram pessoas de visão que olharam 20 anos à frente, 30 anos à frente. E eu entendo que isso hoje, então, permitiu Balneário ser o que é. Apesar de todas as dificuldades que nós temos. Bem interessante, adorei isso. Eu sempre acho que não é uma pessoa que faz tudo. É toda uma consequência de constelações. E eu acho que é mais do que coragem. Sempre tem que ter essa visão para fazer os outros enxergarem, né? Então, teve que ir lá quebrar o muro para fazer os outros enxergarem. E a gente comentou antes de a gente te chamar aqui, quando estávamos preparando o podcast, justamente sobre a Quarta Avenida. Que você apostava na Quarta Avenida, sendo que não era nada do que é hoje a Quarta Avenida, né? Então, é um comércio completamente diferente. E quando foram abertas, era loucura isso aqui era um fim de mundo. Nós moramos, meu pai construiu uma casa em 1980 na Quarta Avenida. Era o fim do mundo, não tinha nada. Todo mundo dizia, mas para que uma avenida tão larga, para que tanto espaço? Tá aí. Tá aí. Isso. Se não tivesse essa saída, seria outro. Mas essas pessoas que formam a constelação, eu percebo que elas têm
assim, uma característica comum, que elas pensam no coletivo. Tanto que eu lembro, assim, o Meirinho, na época, ele era amigo do pai, o pai tinha um relacionamento com ele, ele nunca mais se elegeu para nada. Né? Porque as pessoas detestaram ele, assim. A visão que eu tenho da época, isso é início da década de 70, falando de 71, 72, as pessoas detestaram, porque realmente ele foi um cara que teve a coragem de fazer, mas ele não pensou nele. Ele pensou no todo, olhando para frente. Muitas vezes acontece a pessoa pensar nele no mandato, na garantia de que ele vai ser reconhecido como uma pessoa, e aí não faz o que tem que ser feito. Quer ser a pessoa boazinha, quer ser a pessoa boazinha e legalzinha. Infelizmente, o bom e o legal, muitas vezes, não tomam a decisão necessária, olhando para o futuro. Para o futuro, para o todo. E eu penso que ele vai tomar decisões protecionistas para o momento, né? Pro tempo que ele está ali. E não olhando a cidade para frente. O que eu vou olhar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, para onde a gente vai estar? Inclusive, nós tivemos um movimento bem interessante a respeito disso, no ano de 2005, 2006, que uma hora eu posso contar também. Foi a fundação do CONDES, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Balneário Camboriú. Ah, legal, te chamamos. E eu achei, já que a gente já está pegando esse gancho da importância de a gente olhar o todo, né, o coletivo, conta um pouquinho pra gente como é que foi ser cofundador da Credfoz. Que aí, nessa fase, você já estava com a sua empresa bem consolidada. Sim. Quando a gente começou a conversar, eu falei, nossa, o que faz uma pessoa que já está consolidado, que já está oferecendo uma coisa bem legal para a sociedade, porque quando a gente tem uma empresa, a gente vê o retorno disso perante os clientes também, é o coletivo, é o impacto que a gente está gerando, né? E mesmo assim, eu vou gerar mais impacto aí para toda a rede de empresários que eu estou envolvido. Mas vou te dizer que a gente não sabia do tamanho que ia tomar. Se a gente tivesse, talvez teria tido medo e não tivesse feito, né? Mas eu quero te contar uma história um pouquinho antes disso. Como eu te falei, trabalhei numa empresa familiar e lá eu comecei desde o chão de fábrica, galgando todos os postos, enfim, até que chegou no momento que toda a parte, meu irmão cuidava da parte administrativa e contábil, eu cuidava de parte de produção, comercial, era tudo comigo. Né? E eu fui criado nesse mundo e eu entendi que o mundo era do jeito que eu enxergava ele, porque eu não tinha tido outras experiências. Em 2001, estou eu num grupo de amigos, onde eu escuto um deles falando, cara, eu preciso exportar ou importar pedra, agora eu não lembro, e para pegar o certificado de origem eu tenho que ir a Itajaí, porque Balneário Camboriú não tem associação comercial. Conversando com outro amigo. Eu cheguei e comecei a participar dessa conversa, disse, mas que história é essa? Começamos a conversar. Vamos fundar uma associação comercial em Balneário Camboriú. E aí a gente começou a articular para que essa associação fosse fundada. Aí nós descobrimos que na década de 70 já havia uma associação comercial fundada, mas nunca ativa. E aí nós fomos descobrir que quem fundou essa associação foram os mesmos membros que fundaram o CDL na época. Eles fundaram a associação comercial e logo na sequência fundaram o CDL. E acabaram optando, lógico, você tinha que fazer escolhas, como a maioria do comércio acabou fundando o CDL. E a associação comercial ficou stand-by. E aí nós não conseguimos fazer a fundação da Ciboc. Mas aí, por sorte... Não conseguiram porque ela já estava... Porque já tinha um registro. Já tinha um registro? Isso, no município. Não pode ter duas. Mas ela não funcionava. Mas tinha um registro. Ela estava ali. Mas o que aconteceu? Boa parte desses membros da época do CDL eram amigos do meu pai, conhecidos dele. Nós estamos aqui desde 1969 em Balneário Camboriú. Desde 69. Dezembro vai fazer 55 anos. E aí o que a gente fez? Aí foi um papel que eu fiz. Eu fui bater de porta em porta desses membros que eram do CDL na época que tinham fundado. Todos concordaram em desistir da fundação daquela associação comercial. Então nós fizemos uma reunião com uma ata, e eles assinaram desistindo da fundação dela. Nós conseguimos cancelar aquele registro e criar um novo registro. Bom, que legal! Uma história rápida só para entender como as entidades são. Então você é cofundador da Ciboc também. Sou fundador dela, isso. Fundador dela. Isso. E aí, mas eu tomei... E aí em 2002 a gente fundou ela e eu tomei um grande choque. Porque até ali eu achava que a minha verdade era a única que existia, né? Porque eu mandava e as pessoas obedeciam, né? Ah, sim, porque uma coisa é ser presidente da tua própria empresa, né? E na associação eu descobri que eu era só mais um. E que muitas vezes as verdades eram exatamente contrárias àquelas que eu tinha crença. Então eu também tive que me desconstruir. Foi muito difícil para mim. Mas foi um aprendizado muito grande, muito grande.
E aí eu fui o primeiro vice-presidente. Eu acredito que quem está nos ouvindo sabe como funciona uma associação, mas grande parte do trabalho de uma associação é voluntariado. Então, acho interessante a gente explicar isso, porque quando você é presidente da tua própria empresa, então é por isso que você diz, eu era a verdade lá. Sim. E aí, quando tu começa a entrar com vários voluntários tendo que caminhar rumo a um único objetivo, eu tenho que alinhar os objetivos coletivos e individuais sem ter o poder, né? Exatamente isso. Então, é isso que você está me contando. Exatamente isso. Estou traduzindo o que você está me contando. Eu acho legal porque a gente não sabe quem tudo vai ouvir, então por isso eu acho legal traduzir como funciona uma associação. E se tu puder contar pra gente um pouquinho. Eu como sou piloto de moto e gosto de correr, eu ando em alta velocidade. Então, se você não conseguir me baixar aqui, então tá. eu vou andar com o cabo enrolado. Que é muito jovem, que nem às vezes tem empresa, vai assistir isso aqui. Então, eu gosto de dar essa volta. Muito, muito importante. E é importante fazer essa analogia, né? Porque a gente realmente vai criando ao longo da nossa existência uma sensação de que a vida é do ponto de vista que a gente está enxergando e ela não é. É só uma forma de enxergar. Existem tantas outras. E qual está certo e qual está errada? Todas estão certas e talvez todas estejam erradas. Então não é uma questão de julgamento. Então eu tive que me desconstruir muito nesse período. Tomei muito choque. Nossa, eu tomei muito choque. Enfim. Que eu costumo dizer, eu trabalho com desenvolvimento e treinamento, são teus mapas mentais. Quando a gente vai vivendo experiências, a gente vai colocando elas em caixinhas e criando esses mapas mentais. Então, a minha verdade é aquela dentro dessa história que eu vivi. Só que aí eu vou entrar vou coordenar junto com uma outra pessoa que viveu histórias completamente diferentes. E é ali que eu vejo os choques de visão, né? Exatamente. Mas eu tenho que me permitir isso, né? Tenho. Eu acho que aí que é a construção, né? Eu acho que o meu grande passo foi quando eu disse, cara, realmente eu tenho que entender que eu não sou o bambambam que eu acho que eu sou. Eu sou só mais um dentro dessa turma toda aqui, né? E eu acho que foi uma grande aprendizado que eu tive. Bom, enfim, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, a Associação Empresarial de Itajaí, eu estava como presidente aqui da Cibalc, a Associação Empresarial de Itajaí nos convidou para participar da fundação de uma cooperativa de crédito. Porque na época a gente entendia que o micro e pequeno empreendedor tinha dificuldade de acessar um agente financeiro, não era bem visto, tinha um monte de dificuldades, né? Só um número, enfim. Então, ela nos chamou. Nossa resposta, nós não vamos participar porque nós não temos condições. Nós éramos uma entidade recém-criada, então a gente não vai participar porque não tem condições. E um tempo depois ela voltou à carga e disse, cara, vocês não querem participar mesmo? Vocês têm certeza disso? Aí a gente disse, vamos participar. Então, a Credifos foi fundada por 48 pessoas, né? E da Cibalc, se eu não me engano, foram 6 ou 7 da Cibalc que decidiram botar um capital para criar, para fundar a Credifos. E aí ela foi fundada em 2008, né, com 48 pessoas, 250 mil reais de capital. 102 mil, acho que são 102 mil cooperados hoje, tá? E nós já devemos estar com 107, 108 milhões de capital. Nossa! Em quantos anos isso? 15 anos. 16 anos agora em abril. 16 anos em abril. Nossa! É impressionante. E aí tem um outro ponto que eu sempre defendo isso. O cooperativismo e o associativismo são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Sim. É a mesma coisa. Né? Então, todo o aprendizado que a gente teve em associação empresarial, inclusive o CDL também participou conosco de fundação, é o mesmo princípio de uma cooperativa, né? Que é a história, que é a ideia da economia colaborativa. Colaborativa. Né? Então, como que 250 mil reais e 48 pessoas se transformam em cento e tantos milhões e 102 mil pessoas 15, 16 anos depois? A economia da colaboração, não é da competição. Não. A gente vive nos nossos negócios a economia da competição. Exato. Então, esses núcleos, eles nos mostram que a economia da colaboração ela é extremamente exponencial o crescimento e o desenvolvimento da economia onde ela está inserida. Eu costumo dizer que o ser humano é coletivo, né? É a coletividade que gera tudo. E o empresariado tem essa competição, né? Sim. Você falou, eu sou piloto de moto, eu gosto de velocidade. Então, sempre quem é o piloto vai na frente. Sim, sempre vai querer puxar E sempre vai ter essa competição, porque eu sou piloto. Então, eu tô o tempo todo competindo comigo e tô competindo com o outro. Mas é encontrar esse equilíbrio, né? Entre a coletividade e também o querer evoluir.
Por isso que o empresário tem que participar de entidades de classe. Ele precisa participar de entidades de classe. Isso é extremamente fundamental. Quando eu olho para a minha história, eu olho o antes, Fernando, antes de associação empresarial, CDL, qualquer entidade de classe, para depois eu tenho outro entendimento. Outro entendimento, e eu pude me desenvolver extremamente. Enquanto eu estava à frente da Cibalc, a gente perdeu muito associado, muito. Porque o associado sentado na minha frente perguntava: Fernando, o que eu ganho vindo para cá? Não é sobre ganhar. Eu dizia: nada. Nada? Absolutamente nada. Você Nada. vai, pelo contrário, você vai doar mais do que você pode eventualmente ganhar. Exato. Só que a construção ela vai se fazendo ao pouco, e no final, o contato que você tem, o network, as oportunidades que você tem de escutar de depoimentos, de história, de momentos que cada empresário passou, da possibilidade de uma compra coletiva, isso vai mudando o teu negócio de um jeito... A tua visão, né? Cara, que depois você diz, eu ganhei muito. Exato. Eu ganhei demais. Mas a gente tem um problema, assim, na minha visão. E normalmente cresce quem se coloca nessa contribuição, né? Penso que sim. Porque daí já começa a entender da economia da colaboração. E eu consigo multiplicar. Mas eu vejo que a gente tem um problema, que é um problema estrutural nosso e da nossa cultura. Nós não somos cooperativos. Absolutamente não somos. Isso faz parte do nosso modus operandi enquanto seres brasileiros aqui, enfim, nós somos assim. Quer uma prova disso? Trânsito. Trânsito. Todo mundo está no trânsito, independente de cor, de credo, de condição econômica, todo mundo está no trânsito. Só que se você observar, cada um pensa em si. Sim. Ninguém pensa no outro. Então, por exemplo, a gente está vivendo um colapso no nosso trânsito regional. Está vivendo um colapso. BR-101 todo dia está trancada. É falta de estrutura? É. Houve falha de planejamento, de olhar? É. Com certeza é. É quantidade de veículos? É. Mas também é comportamento de motorista. Sim, com certeza. Eu li um livro chamado Inovação Holográfica, que num determinado momento ele diz o seguinte: o cara liga para a esposa e diz, eu vou atrasar porque eu estou no trânsito. Você não está no trânsito, você é o trânsito. Esse é o ponto. Então, quando eu estou neste meio, o meu comportamento ele é individualista. E eu tenho por hábito, já de muitos anos, eu uso bicicleta no meu transporte no meu dia a dia. Para mim, a bicicleta é o veículo mais prático, rápido, e Balneário Camboriú é perfeita para isso. Plana, enfim, tudo mais. Cara, cada um pensa em si. E esse é o mundo que a gente vive depois na realidade. Por isso que as associações e os CDLs, eles têm um papel extremamente importante nisso de, cara, dizer, sozinho você pode ir mais rápido, mas junto você vai mais longe. Isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu visualizo, não sei se eu sou muito romântica, mas eu visualizo uma desconstrução um pouco disso, quando a gente olha assim, para os aplicativos que surgem, para as tecnologias que surgem, que são mais colaborativas, eu vejo um jovem desconstruindo um pouquinho esse... É que o ser humano sempre vai ser esse preciso da coletividade para a construção de algo maior, né? E a gente tem esse propósito de deixar um legado, e até a gente queria conversar um pouquinho contigo sobre isso, mas também sempre vai ter o meu ego, né? Então, há tempos atrás, parece que realmente a economia foi muito egóica, né? E aí a gente vem vivendo uma saída disso. Acho que prova disso é uma Credit Foz, prova disso são os associativismo. Sim. E eu acredito nesse consumo consciente, nesse colaborativismo. Eu acredito mais nisso, sabe? Não sei se faz sentido. Não, faz. Eu acho que a gente está no caminho, mas eu penso que a gente está muito atrasado. Está muito atrasado. E eu percebo, sempre de novo a minha forma de perceber as coisas. Eu transfiro muito para o outro a responsabilidade. O outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo. Vou citar um exemplo que aconteceu. Eu tenho o hábito, toda semana eu varro a frente da minha casa e tiro o mato da rua. Eu entendo que a responsabilidade sobre a frente da minha casa é minha, não é da prefeitura. Então eu estava fazendo isso lá na frente da minha casa e um vizinho próximo saiu de casa e tinha uma bola velha na frente da casa dele. Ele pegou a bola velha e empurrou para a frente da casa do vizinho. Eu pensei, uau. Junta essa bola e põe no lixo, né? Pois é. Isso, ele transferiu o problema. E o que eu falo do trânsito, né? Por exemplo, normalmente tem falta de vaga de estacionamento. Perceba a quantidade de carro estacionado errado.
Eu muitas vezes, quando estaciono o meu carro, eu saio e olho, e volto e corrijo. Porque eu parei de um jeito que eu como 2 vagas ao invés de uma só. Mas sai caminhando e olha a quantidade de carro estacionado errado. Tem muitos. Então nós precisamos reconhecer, eu, Fernando, tenho que reconhecer que não faz parte da minha cultura a questão coletiva. Então eu tenho que estar o tempo todo me policiando e cuidando disso. Quando eu ando de bicicleta aqui na cidade, muitas vezes o motorista me xinga por qualquer coisa. Às vezes eu estou errado e quando estou errado eu disse, realmente desculpa, eu falhei, né? Não fiz o meu papel. Mas muitas vezes eu fico pensando, cara, de certo ele preferia que eu tivesse de carro então, né? Ajudando a trancar um pouco mais o trânsito. Pois é. Que a gente deve dizer, bicicleta, o cara da bicicleta me atrapalhou. Não, cara, ele está favorecendo ele carro tá a menos. Menos um carro. Menos um carro. A média brasileira é 1,3 pessoas por carro. Nossa. É privatizar o espaço público, porque um carro tem 8, 10 metros quadrados para 1,3 pessoas. Verdade. Só no Brasil isso acontece. Porque eu penso em mim. Eu penso na minha segurança, na minha rapidez, na minha qualidade, e o outro é o outro. Tem que haver um choque. Mas diz a teoria que você aprende pelo amor ou pela dor, né? Nós já estamos aprendendo pela dor. Eu penso que... eu penso que sim. Olha, interessante. Fernando, é interessante tu citar tudo isso, porque eu não tenho carro e não dirijo. Muito bem. Mas tenho bicicleta. Muito bem. Mas a bicicleta... Então eu tô só ouvindo, porque eu nunca olhei com todo esse ponto de olhar e faz totalmente sentido. Só espero que a tua bicicleta não esteja pendurada num prego e depressiva tomando Rivotril, né? Ela vai junto comigo até o shopping, ela faz esses pedalzinhos, ela não faz os longão mais. Mas ela precisa andar porque senão ela entra em depressão. Eu sei. Mas enfim, são coisas pequenas que isso vai mudando toda a história da pessoa, né? Toda a história da coletividade dela. Eu mudo o mundo a partir de mim, eu não mudo o mundo a partir do outro. Então, cara, eu que tenho que fazer, eu que tenho que melhorar, eu que tenho que resolver, eu tenho que acertar. Eu vejo muita frase motivacional, faça assim, faça assado. Cara... Muito curioso tu falar isso, porque uma das nossas razões de mudança de Blumenau para Balneário Camboriú é não precisar depender do trânsito, poder ir a pé a todos os lugares. Tá tudo muito próximo. Hoje aqui a gente tem estrutura de hospital, a gente tem tudo. Sim, perfeito. Né? Então isso facilita muito, né? Com certeza. E olha só a coisa legal, só te citar um exemplo. Da minha casa até a minha empresa, de carro eu demoro 8 minutos quando não tem trânsito. Já demorei meia hora. De bicicleta eu demoro sempre 15 minutos. Sempre. Não tem surpresa. Não tem surpresa. É sempre 15 minutos. Exatamente. O carro eu nunca sei, é uma aposta. Exatamente. E eu ainda estou contribuindo com a minha saúde, estou contribuindo com o meio ambiente, com o espaço. Com o espaço. Isso. Deixa eu só contar mais uma história rapidinha. Conta. Né? Eu quero... Tô gostando desse papo. Eu era presidente da Ciboc e aí eu estava transferindo o cargo para o próximo presidente. E aí a transmissão de posse foi num hotel na Avenida Atlântica. No Mercury, na Avenida Atlântica, na frente da praça... Da pracinha ali na Avenida Atlântica. Lugar difícil de estacionar e eu conhecia aquele prédio porque na época nós tínhamos feito as esquadrias, então eu conhecia muito bem. Eu disse, eu vou de bicicleta. Eu fui de bicicleta, terno, gravata, bicicleta. Quando eu entro no estacionamento, e eu já me direcionei no estacionamento porque eu conhecia o prédio, o garagista olhou assim para mim e disse, você está atrasado, o pessoal já está lá em cima a toda. Eu não entendi, cara. Aí depois eu olhei para mim, aí que me caiu a ficha, tá de terno preto, camisa branca e gravata preta. Aí eu brinquei com ele, disse, cara, já tô indo lá, fica tranquilo, não vou atrasar o pessoal. Ele achou que eu era o garçom. Porque tu era o garçom. Isso. Ou mensageiro, ou alguma coisa assim. Isso. Ficou uma cena engraçada, né? Então a gente tem muito isso, né? De atribuir a gente tem um juízo de valor pelo que a pessoa tem. Isso. E foi muito engraçado, né? Foi muito engraçada a cena em si, no momento. Então, a gente precisa se desprender disso, né? E entender que a vida, cara, é uma passagem, é muito rápido, e o que vale é o caminho, não é a chegada, e enfim. Exatamente, que conversamos um pouco antes de entrar aqui, né? Isso. Tá, é que eu tô vendo que nosso tempo tá se estourando, perfeito. E a gente não quer deixar que tu fale um pouquinho sobre a questão... Hoje a gente sabe que não é mais você que está no comando da sua empresa. Sim. Você passou isso aos seus filhos. Sim. Como foi transferir esse legado e principalmente o choque de gerações, né? São mentalidades diferentes porque tem outros mapas mentais, como eu falei, né? Sim. Então, como é que foi construir eles para serem líderes da tua empresa? E conseguir olhar que eles estão... Deve dar um orgulho, né? Ver que tu tem esse legado, né? Sim. Direto. Primeiro, isso surgiu de um grande erro. Na nossa empresa, na primeira empresa que nós tínhamos lá, eu tinha com meu pai e com meu irmão,
nós tínhamos uma postura, e era uma postura muito minha, e eu acabei convencendo meu irmão e meu pai a ser do mesmo jeito. De a gente não permitir que os nossos familiares participassem do negócio. Porque a gente entendia que o que desestabiliza uma empresa é quando ela chega numa segunda ou terceira geração com pessoas que não construíram o negócio e não sabem como é que ele funciona. Então, a gente sempre brincava, os agregados, né? Noras, genros, sobrinhos, enfim. E família acaba virando isso uma coisa muito grande. E aí, até por força da minha maneira de pensar, eu dizer, cara, não vamos deixar, não deixamos ninguém entrar. Tanto que minha esposa nunca soube o que acontecia na empresa. Nunca soube. E às vezes ela perguntava e eu dizia, isso não é problema teu, isso é problema meu e dos meus sócios lá, que são meu pai e meu irmão. Enfim, muito bem. A gente envelhece. Tudo na vida tem um ciclo, a gente precisa reconhecer que tudo são ciclos, e chegou um momento que meu pai já estava muito doente, meu irmão mais velho que eu disse, cara, eu não tenho mais paciência para trabalhar aqui, deu para mim, ele já estava desde o início, já há 40 anos. E eu também já estava envolvido em Acibalc, em Credifoz, na minha empresa na Reiki, enfim. E a gente olhou para a cara do outro e disse, não tem quem dê continuidade. Ou seja, aquilo que eu defendi com unhas e dentes no passado, que foi muito bom, porque manteve a solidez da sociedade, a gente esqueceu de preparar um substituto. E com 42 anos nós encerramos a atividade da empresa, com 42 anos. Então, no meu negócio, eu já procurei agir um pouco diferente, né? Eu já procurei me antecipar. Primeiro, ter uma empresa mais profissionalizada, eu tinha um comando. Então, desculpa te cortar, mas basicamente, então, aquela empresa familiar, ela foi fechada e aí você abriu uma nova. Eu já tinha aberto uma outra. Já estava aberto em paralelo. Os erros, por isso que eu digo, o errar não é problema. O problema é errar e não aprender. Eu cometi um outro grande erro na minha vida, que foi com relação ao início da Acibalc. Eu comecei a ser um novo Fernando em 2002. Um novo Fernando. Outras visões. Em 2004 eu fundei a Reiki, e mesmo estando ainda como sócio com o meu irmão e com o meu pai, enfim. E apesar de eu ter tido o sentimento de que eu também não queria mais estar naquela empresa, eu não tive a coragem de dizer para os meus sócios. E uma vez meu pai me botou do lado, sentou e disse, Fernando, tu não quer mais aqui, né? Eu disse, deu, pai. Cansou. A gente não quer mais brincar desse negócio, né? Então eu também demorei muito tempo para reconhecer isso. Então eu já tinha, em 2004 eu já tinha empresa, essa Reiki, e a outra empresa foi fechada em 2017. 13 anos depois. A gente ainda arrastou até chegar nessa. Deu e pronto, né? Então, e aí o que aconteceu com essa empresa quando eu fundei? Eu já procurei ter uma empresa mais profissional. Então, eu, apesar de ser dono dela, eu nunca estive diretamente no comando. Eu tinha uma pessoa contratada, né? Tudo aprendizado de associação comercial, como gerir um negócio. Inclusive, eu tenho um amigo meu que sempre me convidava para andar de moto, ele dizia, ligava meio-dia para mim, e aí, Fernando, vamos andar de moto? Eu disse, cara, eu tenho que trabalhar. Ele disse, o cara que trabalha sexta-feira ou é pobre ou é desorganizado. Ele disse pra mim. Daí tu começa a levar, será que eu sou pobre ou desorganizado? E eu entendi que ele tinha razão, entendeu? Porque realmente o negócio não pode girar à minha volta. Eu não posso ser o negócio. O negócio é uma construção coletiva e não individual. Isso, ele é uma entidade, É uma entidade, assim é do todo. Lógico. Tanto que, para nós hoje é muito claro, se você é dono do seu negócio e você não pode sair dele, me desculpa, está mal organizado. Está mal administrado. Você não é bom administrador. Você pode ser um bom empreendedor, mas você não é empresário. Você tem que ter a capacidade de fazer o teu negócio andar independente de você estar lá. Lógico, você é a chama, você tem toda a energia, você tem a fonte criadora, você é a pessoa que inspira, mas você tem que estar lá às 8 horas para abrir o teu negócio, então temos problema. Eu tenho essa dificuldade, eu trabalho muito com o profissional liberal, que vende a hora, né? Então, assim, médico, nutricionista. E como o negócio está muito ligado com o manejo deles, eles têm essa dificuldade de conseguir criar os processos e observar como é o próprio manejo para conseguir terceirizar isso. É meio interessante. É sair do próprio mundo e enxergar ele de uma maneira diferente, né? Uma vez teve uma pessoa que me falou uma coisa muito interessante que eu achei legal, eu disse... você normalmente, quando você é o ator principal da tua vida, e você está lá no palco atuando, o que você precisa fazer? Sair do palco e ir para a plateia, para poder avaliar a tua atuação, né? Exatamente, Mas o empresário, na verdade a gente brinca, né? É o eu empresário. É o empresário. Ele é o próprio e está preso ao negócio, né? Exatamente. E aí, então, só para terminar o raciocínio com os meus filhos, acabou naturalmente eles se engajando. Eu nunca obriguei eles a nada, eles nunca quiseram nada, eles nunca disseram, eu quero. As coisas foram acontecendo. E olha como os fatos. Eu tenho um outro amigo que sempre diz para mim, Fernando, tudo tá bom, tudo tá certo. Eu falei, cara, como tudo tá certo?
tudo dá certo, por pior que seja. E é verdade. E a minha filha se engajou no negócio em 2017, se eu não me engano, 2017. Ela se engajou no negócio, começou a trabalhar conosco e todos começaram no chão de fábrica também, carregando caminhão, dirigindo empilhadeira, fazendo o que tinha que ser feito. E 2019, meu filho, na época, devia estar com 19 anos, 19 para 20 anos, ele está numa carreira de modelo em São Paulo. E aí ele recebeu uma proposta para ir para a Ásia. E ele estava para ir para a Ásia. E em 13 de fevereiro de 2019, eu me acidentei de moto lá no interior da Bahia. Nossa. Me acidentei lá. Foi um acidente relativamente grave. Aquele fato fez o meu filho dizer, cara, eu não quero ir para longe da família. Eu imagino, eu já perguntei isso várias vezes para ele, nunca me falou em detalhes, mas eu imagino que ele disse, cara, já pensou se isso acontece e eu tô longe? Como que funciona, né? Então ele desistiu da carreira e disse, eu quero trabalhar contigo. E aí a gente começou e tem dado muito certo. Logicamente que o gerenciar e monitorar sistematicamente, né? Eu sempre sou o fiel da balança. E para mim também é um novo aprendizado, porque a juventude vem com novas ideias, novas possibilidades e tudo mais. Mas eu tenho experiência. Eu adorei a tua história. Basicamente, você tá me dizendo assim, Fabíola, eu intencionava isso, porque eu já tinha visto acontecer errado na empresa do meu pai, e eu intencionava isso, então eu falava da empresa, dentro da família era uma coisa mais aberta sobre a empresa, mas eu deixei eles livres iguais, assim como meu pai me deixou. Sim. E um fato da vida, que não dá para ter controle, traz meu filho de volta. Que muda tudo. Que muda toda a história. Eu tenho a felicidade. Tá sempre certo do jeito que tá. É essa a frase do tudo teu tá amigo? Certo, tudo tá certo. Desde que você esteja bem intencionado, tudo tá certo. Exato. E tudo vai dar certo no final. E eu tenho a grande sorte e felicidade dos dois serem complementares. O perfil dos dois são complementares. Mas para mim o desafio, até tem uma outra história. Eu tenho as minhas histórias. A minha filha devia ter uns 15 anos mais ou menos. E a gente teve uma discussão ela de adolescente. E eu tive uma relação muito próxima com ele sempre. E aí ela chegou e disse assim para mim, mas pai, tu não me entende? Ela assim para mim. Eu comecei a fazer a conta, eu parei para ela e disse, cara, mas tu tem quantos anos? Eu tenho 15, né? Ela assim para mim, não, beleza. Se tu tem 15, sei lá, eu tinha 42, 43 na época, então vamos combinar. Quem tem 15 já teve 40 e pouco? Ela disse, não, é lógico que não. Mas quem já teve 40 e pouco já teve 15. Então vamos combinar, quem não me entende é tu. Ela assim, rapaz, para com isso, né? Mas é verdade, eu já tive 15 anos. É difícil ter um pai assim, né? Com certeza tu contra-argumenta bastante. Mas é justamente isso, muito né? Aprendizado. Você não pode negar que quem viveu, já viveu né? Essa experiência, Exato. né? Tanto que eu olho hoje a minha história, estou com 57 anos, as histórias que meu pai contava, eu disse, mas que bobagem. Hoje eu disse, cara, é isso aí mesmo, eu estou vivendo a experiência dele e eu estou entendendo tudo que ele me dizia. Então, qual que é o grande barato do negócio? É juntar a disposição, a vontade do jovem de querer fazer, de querer revolucionar as ideias, o aprendizado, tem capacidade de aprendizado muito rápido, a visão é diferente, mas com a experiência de quem já passou por isso. Porque o mundo é redondo e as histórias se repetem. É incrível isso. Exato. É incrível. A gente acha que é protagonista de um mundo novo, mas não é. Não, mas o que vai dar essa construção é justamente esse diálogo que você falou que teve com a sua filha, né? Poder mostrar para ela. Reto. Porque eu falei que eu trabalho com consultoria de marketing, né? Na verdade, assim, ó, eu vejo a solução tá nesses diálogos, nessa comunicação. E que são os diálogos difíceis, muitas vezes, as conversas difíceis, né? Eu tive uma outra situação uma vez com ela também, lembrando aqui, ela tinha talvez 9 anos, eu tenho, por característica de família, eu tenho dificuldade de rir, eu não sou uma pessoa que fica rindo, né? Ela chegou assim pra mim, por que tu não ri? É tão legal quando tu ri assim pra mim. Tu sabe que eu jamais esqueci isso. É? Isso. E aqui a gente já deu umas risadas. Eu tô tentando rir, tô tentando me soltar. Ai, muito obrigada. Então, eu tô preocupada com o nosso horário. Sim. E eu gostaria só que para finalizar esse podcast, que a nossa intenção aí é realmente inspirar empreendedores jovens, né? Que talvez ainda não passaram por toda essa história. O que tu deixaria de mensagem aí, de inspiração aí? Eu costumo pedir assim, 3 dicas para se manter no mundo do empreendedorismo. Difícil essa pergunta, né? Mas acho que primeiro você tem que querer, né? Segundo, você tem que gostar de sofrer. Porque quem olha de fora parece que o empreendedor só tem bônus, mas a gente sabe que o ônus é gigantesco. Você carrega um piano nas costas. Sim. E o terceiro é aprender com as experiências dos outros. Cara, não queira inventar a roda, não precisa inventar a roda. Né? Então aprenda com a tua família, com teus pais, com os teus antepassados. Honre pai e mãe. Honrar pai e mãe é fundamental. Sim.
e aprenda com os seus pares, nas associações, nos núcleos, troca experiência, porque é tudo igual. É tudo igual. De novo, a gente acha que é a protagonista de uma grande história, a gente vai ver as histórias, a gente só está repetindo processos que já aconteceram, talvez de uma maneira diferente. Sim. Então a gente não precisa ficar criando coisas que alguém já sabe. Então se aproveita disso e tenha saltos no teu... Abre o teu olhar, né? Abre o teu olhar, não fica escutando, porque tu tem que fazer a empresa fluir sem você e olhar aquilo, isso é impossível. Não, abre o teu olhar, né? Eu acho que... E eu daria mais um... Acho que dar conselho é uma coisa meio complicada, mas assim, na minha experiência, né? Eu tinha um ator no Brasil chamado Paulo Autran, talvez os mais antigos lembrem dele, e foi um grande ator, e um pouco antes de ele falecer, ele já devia estar com 80 e poucos anos, perguntaram para ele como é que era ainda subir no palco e atuar, né? Ele disse, cara, para mim é muito legal, só que eu ainda sinto o friozinho na barriga. O dia que eu não sentir o frio na barriga, eu não vou mais. Então tem que ter o frio na barriga, tem que ter o tesão pelo negócio. Eu acho que isso é a mesma coisa do querer, sabe? Você tem aquela música, né? É preciso ter paixão. Não tem, se não tiver essa paixão, quando perder essa alegria, perdeu o sentido. Acabou o ciclo. E reconhecer que ciclos acabam, ciclos iniciam, ciclos terminam. Exato. A vida é um ciclo. Isso. Adorei, muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada. Pessoal que ficou com a gente até aqui nesse vídeo. Foi um prazer. Valeu, obrigadão. Esse foi o podcast da CDL Jovem aqui de Balneário Camboriú. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa entrevista. Curta, compartilhe e se inscreve nesse canal. A gente se vê no próximo vídeo.